Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. A aula de hoje é uma aula muito pedida por alunos do ensino médio e que vão fazer e vão prestar o vestibular. Portanto, antes da gente começar e falar o tema da nossa aula, você que está chegando hoje, aproveita para amassar o botãozinho inscrever-se. Você que já é nosso velho conhecido, que já é nosso velho inscrito, sinta-se em casa, a casa é sua. Senhores, a aula de hoje é uma aula muito importante para vocês. Nós vimos já algumas aulas a situação de um grupo de 5 amigos, o editor pode ajudar a gente aí a relembrar isso. Um grupo de 5 amigos, apaixonados por vulcões, viajaram várias partes do mundo. Um grupo de 5 amigos que estava no Equador e ia se balançar no balanço do fim do mundo, em La Casa del Arbor, que é um balanço que fica em frente a um vulcão ativo. Esses 5 amigos estavam com medo de encarar o balanço e fizeram uma dedanha para decidir quem ia primeiro, quem ia em segundo lugar, quem em terceiro, e lá vai fumaça. Agora imagine a seguinte situação: se ao invés dos 5 irem se balançar, eles tivessem que escolher apenas 2 deles para se balançar, porque o tempo era curto, o guia estava apressando eles e eles ainda tinham muitas coisas para conhecer do Equador. Então a situação que a gente viu naquela aula, que era a aula de permutação, já não vale mais para essa situação. Por isso, a gente hoje vai falar sobre combinações simples, que é também um dos conteúdos da análise combinatória. O conceito de combinações é o seguinte: uma combinação simples dos n elementos distintos de um conjunto, tomados P a P, com 1 menor ou igual a P menor ou igual a N, é todo agrupamento não ordenado de P elementos distintos quaisquer desse conjunto. Brunão, não entendi nada. Calma, meu nobre. Confia no bruxo. É o seguinte, vou tentar melhorar isso para vocês. De maneira intuitiva, a combinação é como se você tivesse um conjunto e você quisesse escolher dentro desse conjunto determinados subconjuntos. Então, para exemplificar, eu trouxe essa questão do balanço. A gente tem 5 amigos, 5 pessoas que vão ser escolhidas em duplas. Quantas serão as duplas possíveis que seriam escolhidas a partir desses 5 amigos? Se a gente fosse fazer no braço, se a gente fosse contar e eu chamasse os amigos de A, B, C, D e E, a gente poderia fazer todas as combinações possíveis. E aí a gente teria o seguinte: o amigo A poderia ir com o amigo B, A com C, A com D ou A com E. O amigo B poderia ir com C, o B poderia ir com D e o B poderia ir com E. O C poderia ir com D ou o C poderia ir com E. E a gente teria também, por último, o D indo com E. Então, se a gente fosse contar no braço essa situação, no braço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De quantas maneiras diferentes eles poderiam fazer essa escolha? 10 maneiras diferentes, 10 maneiras distintas. É importante a gente frisar aqui, e isso aparece muito dentro de questões que envolvem combinação, que esse grupo é não ordenado. Como assim não ordenado? Se eu fizer a escolha amigo A e amigo B, é a mesma coisa que fazer a escolha amigo B e amigo A, ou seja, a ordem não importa. Quando a ordem importar, aí já são cenas dos próximos capítulos, já é um spoilerzinho para outro tema de análise combinatória que a gente chama de arranjo, mas isso vai ficar para outras aulas nossas. Calma. Agora, imagine a situação. Nesse caso, foi tranquilo, foi suave pra gente fazer, porque eram poucas possibilidades. Mas numa situação que a gente tivesse muitas pessoas para fazer esses agrupamentos. Para isso, a gente tem uma fórmula, que é o cálculo do número de combinações simples de determinado agrupamento, de determinado conjunto. E aí a fórmula que a gente vai ter é a seguinte: a gente vai escrever combinação de n P a P, essa é a notação que representa, é uma das notações que representa a combinação, vai ser dado por n fatorial, onde n é o conjunto de onde saem as escolhas, né, o total de elementos que a gente tem nesse conjunto, sobre P,
que vai ser a quantidade de elementos que vai ter em cada subconjunto, vezes n menos p fatorial. Portanto, a fórmula de combinação é n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Usando para o caso aqui dos amigos aventureiros e um pouquinho medrosos, que encararam o balanço do fim do mundo, a gente poderia pegar quantos elementos a gente tinha ao todo? 5. Então o nosso n é 5. E eles foram agrupados em duplas, né? Eles foram tomados em duplas. Então o nosso p seria 2. Portanto, substituindo n por 5 e p por 2, a gente teria 5 menos 2, 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então a combinação de 5, 2 a 2 seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Malandramente, a gente cortaria 3 fatorial com 3 fatorial e cortaria 4 com 2. Aí aqui eu teria 1, aqui eu teria 2, e aí 5 elementos tomados 2 a 2, 5 vezes 2, 10. Pou, mortinha. Chegamos ao mesmo resultado do que a gente tinha encontrado, fazendo no braço, usando uma maneira mais elegante a nossa fórmula de combinações simples. Gostou? Trouxe para vocês, para a gente praticar, uma questão que caiu no vestibular da PUC de 2017, que envolvia o conceito de combinação. O enunciado era o seguinte: o técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? Vamos colocar essas informações aqui. A gente tem 15 jogadores, dos quais 3 são goleiros. Nós precisamos escolher 4, dentre eles, um é goleiro. Se a gente for fazer aí um rastreamento dos nossos conteúdos de análise combinatória, a gente de cara já ia descartar a permutação, porque nós estudamos no nosso vídeo de permutação, vale muito a pena você ver, se você não viu, clica no izinho aí que você vai cair lá nesse vídeo. A gente viu no vídeo de permutação que ela só pode ser usada quando o número de elementos vai ser igual ao número de vagas, né? Quando o número de pessoas que tem para as vagas é igual. Então, por exemplo, 4 pessoas para ocupar 4 vagas. Aí sim, permutação. Nesse caso não é permutação, porque nós temos 15 pessoas para 4 vagas. E uma restrição importante: eu preciso ter um goleiro. Então, dentre as 3 possibilidades de goleiro, eu tenho que escolher uma. Eu tenho uma combinação de 3 tomado 1 a 1. Então, combinação de 3, 1 a 1, usando a formulinha que a gente acabou de ver, 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 2 fatorial. Abrindo essa conta aqui, 3 vezes 2 fatorial sobre 1 vezes 2 fatorial. Vou matar 2 fatorial com 2 fatorial. E aí vou encontrar que eu tenho 3 possibilidades de escolha dos goleiros. É até um pouco intuitivo, né, essa ideia, né? Se a gente tinha 3 goleiros e tinha que escolher 3 possibilidades. E fica também um registro importante quando você tem C de N P a P, onde o P é 1, o nosso resultado vai ser o próprio N. No caso, C de 3, 1 a 1, o resultado é 3. Beleza? E agora a gente vai escolher os jogadores de linha, já que o nosso goleiro já está escolhido. Só que dos jogadores de linha, atenção, a gente tem que retirar os goleiros. Serão 15 jogadores e 3 são goleiros. Ah, muito bem, meu nobre, você não tá fácil. São 12 jogadores de linha. Para quantas vagas agora? 3 vagas, já que uma vaga já foi ocupada por um goleiro. Então temos 12, 3 a 3, que vai ser 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 fatorial. Vamos abrir essa continha aqui. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 9 fatorial. Tem morte aqui, né? Dá pra gente cortar. Cortou, ficou 1, 3 e 2 dá 6. E aí eu vou cortar com esse 12 que vai virar 2. Beleza? 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. E aí o que a gente faz para matar a questão? Para matar a questão, a gente sabe que o técnico escolheu um goleiro e 3 jogadores de linha. Essa palavra "e", que eu enfatizei aqui com vocês, no nosso conceito aqui, no nosso conteúdo análise combinatória, ele quer dizer uma multiplicação. Então eu vou multiplicar as possibilidades de goleiro pelas possibilidades de jogadores de linha. Portanto, a gente vai ter 3 vezes 220, que vai dar
660 maneiras diferentes que esse técnico tem de escolher os jogadores para essa convocação. Tem essa opção? Claro que tem. Letra B de Brunão. Mete um xizão aí, meu nobre. E aí, galera? Tranquilo? Conseguiram entender de maneira prática, de maneira rápida, o conceito de combinação? É importante que você dê um passo de cada vez no assunto análise combinatória, porque ele costuma provocar aí muita gente arrancando os cabelos no ensino médio e no vestibular. Mas se a gente fizer o passo a passo, estudando o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, permutação, combinação, arranjo, e depois misturando tudo isso nos problemas, vai ficar suave e você vai vencer com certeza os desafios que vierem pela frente. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o joinha. Se você não gostou ou quer dar alguma sugestão de tema para os outros vídeos que a gente vai ter no nosso canal, deixa aí nos comentários. Não deixe de nos acompanhar, que tem muito mais coisa pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!